Voltamos. Não adianta a conexão de dados, voz e vídeo entre sudeste e norte do país. A gente não desiste. Desistir não é opção. A Dandara está na linha, a Dandara está online, mas ela fala da região transamazônica Xingu. E nós sabemos dos desafios estruturais de um país de dimensões continentais. Então a gente vai continuar insistindo, a gente vai continuar persistindo aqui. Dandara, acabei de mandar uma conexão de vídeo a você. Vamos ver se desta forma nós conseguimos. Aqui diz aguardando a sua conexão. Eu já mandei o pedido a você. Vamos ver, Daniel entrou, seja bem-vindo. Pedro, Dandara, a sua imagem tá boa. E o som? Olá. Ah, não acredito. Deu certo? Ai, mentira, é sério? Maravilha, 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 maravilha. Ai, axé, epa babá. Epa babá, epa babá. Dandara, o pessoal está entrando agora. Então a gente pode começar de fato. Primeiramente, você me ouve e me vê bem? Perfeitamente. Perfeito. Eu já começo lhe agradecendo pela gentileza da parceria, pelo seu tempo e nos trazer a potência da sua voz. Então, de coração, eu fico muito honrado com a sua presença aqui. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada mesmo. Eu também me sinto muito honrada de estar nesse espaço. Muito feliz de poder estar compartilhando isso, de estar fazendo essa conexão norte-sudeste, que é incrível, né? A gente está aí se conectando, esse norte, esse sul desse país. E isso é muito importante, né? Isso vai muito de frente com o que a gente pretende abordar hoje aqui com todo mundo. Exatamente. Então tá bom, Dandara. Então agora a gente começa de fato. Sejam todas, todos muito bem-vindos à 14ª edição live de Diálogos Entre Nós. É a terceira tentativa de conexão de dados aqui, com Dandara, direto da região transamazônica Xingu. Eu sou o Guilherme Gobato, consultor e idealizador da Diálogos Entre Nós, Diversidade e Inclusão. Nós aqui, vocês online, Dandara, direto do Xingu, da região transamazônica, e eu, direto de São Paulo, capital, nós formamos um conjunto repleto e muito diverso de nós. E o nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem muito mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, com plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial, que podemos desatar juntos rumo a mais diversidade e inclusão. Diálogos Entre Nós vem de uma trajetória presencial de encontros promovidos ano passado em parceria com o Google for Startups, aqui em São Paulo, capital, e o Poder da Colaboração. Promovia encontros presenciais interseccionais sobre pautas específicas de diversidade e inclusão. Começamos em setembro com étnico-racial, com Sueli Carneiro, Patrícia Santos e Yasmin Vitória, discutindo um recorte interseccional para além do machismo, para além do racismo, inclusive com a transfobia em corpos negros. Outubro, LGBTQIA+, novembro, pessoas com deficiência e dezembro, igualdade de gênero. Retomando, então, as edições em formato online, seguindo as condições de temperatura e pressão nesse período de crise do vírus. Nós aqui recebemos com muita honra, na 14ª edição do Diálogos Entre Nós, Dandara Hudson, direto da região transamazônica Xingu, para discutir, trazer as reflexões, nos brindar sobre as narrativas transamazônicas, negras e LGBTQIA+, pelo direito de acesso à vida. Gratidão, Dandara, muita honra. Que delícia estar aqui, que delícia. Muita honra também, viu, Guilherme, estar nesse espaço. Muito obrigada por abrir esse espaço
para fazermos essa discussão, para fazermos esse diálogo. E para a gente aqui da região norte do estado do Pará, da Transamazônica, é um espaço muito significativo, né? Porque não é comum nos darmos voz, né? Não é comum darmos a voz, não é comum ainda nós fazermos o uso desses mecanismos tecnológicos para reverberar nossa luta. Então, é uma iniciativa incrível. Para nós tem um significado muito importante, muito concreto. Eu fico muito honrado e eu ocupo uma posição com muita responsabilidade, com muita humildade, que eu, enquanto homem, que me autodeclaro branco, cisgênero e gay, oferecer, reverberar a vozes potentes de destaque de diversidade e inclusão, dentre as quais a voz de Dandara, trazer aqui os seus argumentos, suas reflexões e provocações e vivências narrativas LGBTQIA+, e negras direto da Amazônia e do Xingu. Dandara, eu pediria, por favor, por gentileza, eu acabei me autodescrevendo, né, como homem branco, cisgênero, gay, usando uma camisa xadrez, um óculos e um cabelo curto e barba curta. Caso tenha alguma pessoa cega ou com alguma deficiência visual nos vendo, então eu passaria a palavra a você, para que você se descreva fisicamente o ambiente que você está e também se apresente a toda a galera aqui. Então, acho que já boa noite, não é? Estamos entrando aí nessa noite, aqui ainda está bem claro, o sol ainda está em cima, e a todo mundo. Eu me chamo Dandara, eu sou mulher preta, transexual, né, de Altamira, no estado do Pará. Para quem não, para as pessoas com deficiência visual, eu estou com um colar maravilhoso de madrepérolas e sementes aqui amazônicas no meu pescoço, né? Meus cabelos são castanho claros e com dreads, né? Sou uma mulher dreadada e eu estou utilizando uma bata, né, multicolorida aqui. E eu faço parte atualmente, eu sou coordenadora executiva do Coletivo Amazônico Lesbitrans e cofundadora do Coletivo Amazônico Lesbitrans, e atuo como assessora de projetos de formação, coordenando o núcleo de captação de recursos do Movimento Negro de Altamira, da região da Transamazônica e Xingu, e do movimento LGBT, tendo realizado nos últimos 4 anos cerca de 30 projetos mobilizados e com recursos captados para as mulheres pretas e transexuais da Transamazônica, né? Que é um debate muito importante, essa desconcentração de recursos do sul e do sudeste do país, né? Então, a gente está conseguindo fazer isso aqui de uma forma bem estruturada. Atualmente, eu faço parte da Rede Nacional de Feministas e Antiproibicionistas, a RENFA, né? E estou coordenando a RENFA no estado do Pará, né? Sou dirigente no estado do Pará da RENFA. Coordenadora nacional da RENFA é Ingrid Farias, inclusive queria saudar a Ingrid. E também faço parte do Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria e secretária executiva do Centro de Formação da Negra e do Negro da Transamazônica e Xingu. E, assim, só gostaria de registrar que a gratidão pelo espaço e que tem muitas outras companheiras que mandaram mensagens dizendo que estão muito felizes pelo Coletivo Amazônico Lesbitrans, está podendo estar num espaço desse tão incrível que é o diálogo entre nós, né? Eu, enquanto mulher preta, que me vejo em outras mulheres pretas, me sinto muito honrada em estar num espaço que Sueli Carneiro já esteve. Então, para mim é muito, sabe, muito incrível. E para muitas outras manas também. Olha aí, essa maravilhosa. Então, para a gente é muito importante, muito simbólico, eu gostaria de deixar registrado esse recado das mulheres trans da região da Transamazônica. Perfeito, Dandara. Gratidão e honra são minhas. Tem muitas pessoas aqui de empresas, da sociedade civil organizada em São Paulo, no sul-sudeste entrando. Então, para quem chegou agora, estamos com Dandara Hudson, direto da região transamazônica do Xingu. Dandara, eu vou rapidamente dar uma problematizada aqui e já introduzir então o nosso papo. Novamente, a honra é toda minha por todos vocês estarem aqui ouvindo e aprendendo com Dandara Hudson. Como é que eu conheci Dandara? Foi no final de 2018, num encontro aqui sobre orgulho LGBTQIA+, chamado Out and Equal, uma organização americana que fez um congresso aqui no Brasil, para então nós LGBTQIA+, demonstrarmos
o nosso orgulho de ser quem somos e amar quem amamos. Dandara eu encontrei nos corredores aqui em São Paulo, né, Dandara? Foi. E aí Dandara foi uma das finalistas e premiadas no edital LGBT mais Orgulho, numa parceria do Banco Itaú, com a Mais Diversidade, nosso querido Ricardo Salles, e ali eu apenas encontrei Dandara. Eu reencontrei Dandara e conheci de fato Dandara no Encontro Nacional Antirracista em BH, em outubro do ano passado. E aí eu já conhecia, cheguei nela, era um grupo menor tal. E aí então, após ter encontrado Dandara, eu conheci de fato esta potência negra, LGBTQIA+, trans, direto do Xingu e da Amazônia. E aí eu fui impactado no seguinte sentido. Eu moro em São Paulo, capital, e aí Dandara, num certo momento, falou, porque eu peguei um barco para ir do outro lado da margem, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei, oi? Barco? Como assim? E aí eu percebi que das minhas perspectivas de fala, como um homem branco cis gay, eu falo a partir de São Paulo, capital, da maior cidade do país, e que por vezes, ainda que eu entenda, perceba a importância da representatividade de narrativas trans e transnegras, eu não estava sintonizado com uma narrativa transamazônica com a qual eu nunca tinha tido contato. E aí, Dandara, nós falamos do país que mais, infelizmente, persegue a população trans no mundo e um dos países mais violentos em termos de direitos e garantias de vidas à população LGBTQIA+. Aí eu começo te perguntando, então, num primeiro momento, nessa conexão São Paulo, capital, com Altamira, região transamazônica e do Xingu, quais são as suas lutas, quais são as suas pautas enquanto mulher trans negra, de onde você fala e com toda a sua história, trajetória, bacharela em Direito? Por gentileza. Então, Gui, é isso mesmo. É bem emocionante ouvir você fazer essa retrospectiva dos nossos encontros, porque realmente foi assim, né? Aquela coisa do outro eco, né? Que foi incrível quando a gente estava lá, e o finalista, né, e campeã do edital, uma das 4 campeãs do edital, do primeiro edital Mais Orgulho, que foi um recurso mobilizado, quando conseguimos mobilizar na ocasião 50 mil reais para poder trabalhar com as mulheres negras transexuais empreendedoras da Transamazônica, daqui do Rio e da Floresta. Então foi uma potência muito grande esse projeto, sabe? Esse projeto, ele realmente nos projetou, né? Ele nos projetou para uma rede nacional de cooperação LGBT e de visibilidade das mulheres negras. E quando você pergunta justamente das nossas pautas, é muito desafiador para nós trazermos a pauta, conseguirmos fazer nossa pauta se tornar visível fora das fronteiras das nossas cidades, dos nossos territórios. Eu não falo nem do nosso estado, porque às vezes a gente conseguir ter visão no estado já é muito difícil, né? Porque nós vivemos em um estado territorialmente imenso, né? Com uma trafegabilidade, uma mobilidade urbana horrível, muito precária. Até hoje nós temos aí o grande elefante branco da Transamazônica, que de jeito nenhum é terminado, tem lugares que estão navegáveis. Então, a nossa primeira pauta enquanto mulheres transexuais negras do Rio e da Floresta, é conseguir visibilidade. Conseguir dizer para o mundo que nós existimos, que existem mulheres transexuais negras do Rio, da Floresta, e que não seguem um determinado estereótipo ou padrão que querem nos colocar, né? E que se a gente não ficar muito atento, se a gente não ficar muito consciente, muito alerta disso, a gente acaba comprando alguns estereótipos que invisibilizam muita gente. Então, nossa primeira grande pauta é a visibilidade das mulheres pretas e transexuais que vivem no Rio e na Floresta, sabe? E quando a gente fala isso, eu lembro muito bem quando a gente estava no FOPI, que eu falei, quero até saudar as pessoas que estão aqui falando do FOPI, que nos encontramos no FOPI. Muito obrigado, gente, por estarem aqui conosco.
E quando eu falei no FOPI, que realmente existem comunidades do Rio, existem comunidades que se chamam comunidade do Assurini, que nós chamamos aqui, que é o principal acesso para o travessão, que nós temos que atravessar o rio, porque o rio ele faz parte da logística territorial da nossa região aqui, né? A gente se transporta cotidianamente pelo rio, pela terra, né? E esse é nosso tipo de transporte. E quando eu falei aquilo, para algumas pessoas é assim, poxa, é muito bug pro cérebro para algumas pessoas quando eu falo assim, uma pessoa transexual dentro de uma canoa, uma pessoa transexual pegando um barco, pegando um barco rabeta para atravessar um rio. E sabe, a pessoa trans pilotando um barco rabeta às vezes. Então, eu não piloto, né? Não faço piloto de barco, mas tem amigas que fazem, tem amigas, inclusive, que trabalham com isso, fazendo travessia paga de um lado para outro do rio, sabe? E pessoas LGBTQI que são donas dos barcos que atravessam. Mas quando eu falo isso, que as pessoas não encarem isso de uma maneira romântica, né? Da Iara dos Rios que está ali atravessando para ir, não, de jeito nenhum. Que perceba que, por mais que seja uma realidade que não é comum, mas é uma realidade que existe há muito tempo. É uma realidade milenar, né? E ela tem que ser encarada. Porque, como eu falei no FOPI, quando nós falamos de mulheres trans, e quando eu falo nós, eu falo enquanto movimento LGBT também, porque dependendo de onde o movimento LGBT nasça, da gênese desse movimento, ele não enxerga determinadas realidades ainda. Ele pode saber da existência, mas saber como é a realidade, não tem como, né? Falar de nós sem nós. Então, quando a gente fala de mulheres trans, principalmente das mulheres trans, a gente imagina repito as palavras que eu usei no FOPI, nós imaginamos as mulheres, aquelas mulheres trans que são turbinadas, as siliconadas, né? E as que conseguiram empreender tudo bem, as que não conseguiram caem na margem dos 90% da prostituição, e para isso, né, tem que aquela velha história de sair do interior e ir para a cidade grande, porque tem esse grande mito da transexualidade, sair do interior e ir para a cidade grande. E a gente vê muito isso, por quê? Porque a gente sempre imagina o quê? Quando o primeiro grande fator motivador para ir para a cidade grande é o quê? Eu preciso ir para a cidade grande porque lá vai ser mais fácil eu botar meus peitos, vai ser mais fácil eu botar minha bunda, vai ser mais fácil eu me montar. Segundo passo é assim, lá vai ser mais fácil, as pessoas vão me aceitar melhor, vai ser melhor do que aqui no interior, que as pessoas têm a cabeça fechada, que as pessoas são assim, lá as pessoas são cosmopolitas, aquela coisa toda. E aí não é, a gente sabe que não é essa a realidade. Mas a gente sabe que esse contexto que eu descrevi é o que a gente compra, é o que a mídia compra. Quando a gente vê... Pode falar, Gui. Dandara, perdão, o seu som parece que deu uma abafada. Você está segurando o celular com talvez no áudio? Tá certo? Voltou ao normal? Voltou. Você estava falando da questão do interior, da capital, da visibilidade. Perdão. Isso, então. Aí o que acontece? Quando a gente fala justamente disso, né? O primeiro grande fator motivador que nós temos no imaginário cis heteronormativo e que realmente é a realidade em alguns aspectos, mas não é a realidade universal, é o quê? O que motiva a mulher trans ir para a capital botar seu peito, botar sua bunda, facilitar, ou se ela não conseguiu estar nas taxas das 10% que consegue empreender de outra forma que não a prostituição. Mas aí, não, para mim empreender enquanto prostituta, eu preciso ir para a cidade grande, né? Tem esse grande mito também, para mim poder empreender, eu tenho que ser uma prostituta lá em São Paulo, na Velha Consolação, na Augusta, entendeu? Eu preciso ir para esses lugares. E o segundo fator motivador, que vem de uma maneira adjacente, é o grande mito, né, de acreditar que na cidade grande o quadro de homofobia vai ser menor, que a aceitação vai ser maior, de que eu vou para a cidade grande porque lá é cosmopolita, lá o pessoal estão avançados, as pessoas têm uma cultura mais anglo-saxônica, então eu vou para lá. E aí não é assim. Só que esse contexto que eu descrevi, ele é o contexto que é comprado pela mídia, é o contexto que é vendido por muitos movimentos LGBTs. E, inclusive, isso faz com que as pessoas trans
que não estão, por exemplo, enganjadas em movimentos ou que não estão nessa luta do ativismo, passe muito tempo acreditando que a construção de uma mulher trans ela passa primeiro por botar silicone, por perna, né? Passa primeiro por eu ter que ir para a cidade grande. Se eu for uma trans aqui do interior do Pará, que eu nunca fui em São Paulo, então eu não sou uma trans, entendeu? Então, tem tudo isso que, para desconstruir, é uma batalha muito grande. Por isso que eu falo que o movimento transfeminista ele tem uma barreira incrível, muito grande na formação da sua base, porque a gente tem que desconstruir a desconstrução que foi feita, sabe? Porque aquela trans que vem para o movimento, ela já passou por um processo de construção e desconstrução. Só que ela chega carregada desses estereótipos cis heteronormativos malditos, sabe? E a gente tem que trabalhar a desconstrução da desconstrução dentro do movimento transfeminista. Então, isso sabe, é agonizante. Então, a gente precisa dar visibilidade para essas vozes. E eu creio que a gente só vai conseguir falar de diversidade dentro da diversidade ouvindo as vozes das mulheres que até hoje não foram ouvidas. Que são as mulheres que estão no campo, as mulheres que estão na floresta, as mulheres que estão no rio, né? Porque a gente traz um prospecto de diversidade que choca. Por quê? Choca porque existe, porque contra os fatos não há argumento, nós estamos aqui, nossos corpos existem, nossa batalha existe, e a tecnologia hoje comunicativa está fazendo as pessoas enxergarem, querendo ou não, a gente, entendeu? E ver nossas caras, ver nossos nomes e ver nossos sobrenomes, isso choca. E a gente vem trazendo um aspecto de diversidade que já abarcou essa questão do silicone, já abarcou essa questão da cosmopolitanidade da mulher trans. Então, a gente já traz um debate diverso muito forte. Por isso que as mulheres da floresta, as mulheres do rio, transexuais, precisam ser ouvidas, porque nós... É da essência da nossa existência, para nós nos mantermos vivas até dentro do próprio movimento LGBT, nós temos que fazer as pessoas enxergarem a nossa própria diversidade, sabe? A nossa diversidade. Dandara, eu não caio da cadeira porque eu estou sentado. Eu já sabia que você ia trazer uma potência em argumentos tal, e não me deixam omitir ou mentir aqui. Na sala tem a Angélica Ferrarese, na sala tem a Paola Valentina. Quem são essas mulheres brilhantes? São mulheres que estiveram conosco no FOPIR, no Fórum de Igualdade Racial, em BH, ano passado, em outubro, e que ali, sem necessariamente nos conhecermos, confraternizamos numa luta antirracista e interseccional. Dandara, mulher trans da região amazônica preta, do Xingu. Paola Valentina, uma outra querida aqui de São Paulo, uma mulher trans que tem feito um trabalho incrível de representatividade no Museu de Diversidade Sexual. Angélica Ferrarese, mulher negra do Rio de Janeiro, com militância por direitos e acesso. E é o acesso, Dandara, você disse desconstrução da desconstrução. Isso eu nunca tinha ouvido, então eu vou demorar um pouco para digerir. E eu queria resgatar uma fala sua que eu percebi há poucas semanas atrás, na qual você enfatizava muito a palavra acesso. Você estava falando com a Defensoria Pública de Direitos Humanos do Pará, do seu estado de residência, e aí você trouxe, ao longo daquela uma hora e pouco, muitas vezes a palavra acesso. E aí eu queria que você nos trouxesse, brindasse um pouco do que você já disse, mas que fosse até de uma maneira mais ampla, de que acessos você está falando a partir dos locais de sua fala. Então, Gui, essa primeira pauta nossa é visibilidade. Abafou um pouquinho, desculpa. Tá ouvindo? Tamo. Então, a nossa primeira grande pauta é, como eu lhe falei, a visibilidade, né? Nós fazemos as pessoas enxergarem que a gente existe e a gente mostrar a nossa narrativa. E para isso a gente não precisa de muito, não. Um canal no Instagram já bem construído, estruturado, já ajuda muito essa narrativa a ser colocada, porque gera reflexão, né? Nosso objetivo não é também trazer respostas, é gerar reflexão sobre nossa realidade, porque a gente está reflexionando ainda sobre nossa própria realidade e precisamos de mais pessoas reflexionando sobre nossa realidade, inclusive pessoas brancas, cis, reflexionando sobre nossa realidade, né? Isso para mim é importante. E assim,
E a nossa segunda pauta, ela, consequentemente, ela cai no acesso, né? E falar de acesso aqui é muito louco, né? Quando as pessoas que ouvem as pautas, das pessoas que ouvem Dandara, por exemplo, falando das pautas, de qualquer pauta, porque acesso é uma pauta hoje nacional, né? Mas quando eu falo, enquanto mulher da Transamazônica, que está aqui, que vive numa cidade cortada pelo rio, pela floresta amazônica, com todas as dificuldades de me mobilizar, né? Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para mim sair da minha cidade, de onde eu estou nesse momento, para a capital do meu estado, são 20 horas de viagem. 20 horas de viagem de ônibus para chegar na capital, sabe? E caro, muito caro, para vocês só terem a noção da mobilidade. Então, quando eu falo de acesso e quando eu falo de qualquer outra pauta, quando a gente fala da perspectiva das mulheres da floresta e do rio, isso tem que ser refletido de uma maneira muito mais profunda. E as pessoas têm que entender que os métodos que já foram criados até agora para discutir isso de maneira nacional tem que ser recriado para discutir a acessibilidade da mulher da floresta, da mulher do rio. Isso tem que ser rediscutido. Por quê? Eu vou exemplificar a minha angústia numa situação real. Eu, enquanto captadora de recurso, lido cotidianamente com análise de editais, né? Editais de captação de recursos, editais do terceiro setor. E uma coisa que vem sendo cobrada, que já vinha sendo cobrado muito pelos financiadores, é a tal da inovação tecnológica. A inovação tecnológica, porque os projetos têm que ser inovadores tecnologicamente e assim. Aí chegou a Covid-19, que nos obrigou ao isolamento social, pelo menos as pessoas que são sãs e conscientes, né? Nos obrigou ao isolamento social e isso fez com que, querendo ou não, a gente potencializasse essa comunicação à distância, essa comunicação tecnológica, né? Para você ter uma ideia, é a primeira vez, aqui, olha, com você, no seu canal, a primeira vez que eu estou utilizando o celular e o Instagram para fazer uma transmissão. É minha estreia nesse mundo, olha só. Para você ter uma ideia, as pessoas já falam assim, olha, a Dandara faz um trabalho gigantesco, um trabalho assim assado, mas mesmo com esse trabalho gigantesco, a ferramenta não era acessível ainda, sabe? Então, e aí eu vou colocar numa situação bem fática, que é o quê? Aí veio a Covid e nos obrigou a essa inovação tecnológica. E quando a gente fala, a grande maioria dos movimentos e dos fundos estão preocupados hoje em fazer o quê? Financiar e construir redes tecnológicas de comunicação à distância e tudo e tal, e já estão construindo isso e falando. Só que eu enxergo isso como uma queima de etapa muito grande. Por quê? Porque antes da Covid, já existia um monte de gente que não tinha acesso. Entendeu? Muita gente que não tinha acesso. Até hoje, aqui na região transamazônica, tem localidades que a companheira transexual só tem 2 tipos de comunicação. O rádio e um telefone para fazer ligação. Sabe? Um rádio e um telefone para fazer ligação. Então, isso é uma realidade que é histórica, é uma realidade que ela não é nem por uma questão de que, é porque não querem se inovar, não sei o quê, não é isso, é porque até a própria conjuntura não dá necessidade de certas inovações, sabe? Tem companheiras que trabalham na agricultura familiar que realmente não precisam de mais do que um telefone lá ligado na antena via satélite para ela falar e um rádio para ela escutar as notícias. Entendeu? E eu não posso forçar essa pessoa a ter que ter inovação tecnológica, ter um sinal de internet, porque é a minha necessidade, porque para mim é mais fácil, sabe? Dane-se se é mais fácil para o patrocinador falar com a gente pela internet, dane-se se é mais fácil, eu quero que ele continue vindo aqui, fazer a visita em loco, que ele continue vindo aqui desafiar o travessão, sabe? E quando eu falo isso, financiadores, eu falo para movimentos, para todo mundo que se propõe a trabalhar com mulheres transexuais da Transamazônica, sabe? Tem que se propor a fazer isso. E aí, assim, e quando a gente pensa que a gente está discutindo acesso já de uma maneira muito ampla, tem que pensar que existem mulheres trans em alguns lugares, algumas localidades, que nem isso ainda não tem. Então, para muita gente, olha, eu sofro muito porque eu não tenho Instagram, sabe? Eu não tenho Instagram por questão de segurança, mas também não tenho porque
sabe, não encaixa aqui no meu trabalho, sabe? Eu tenho outros meios de comunicação que funcionam muito mais potentes para mim, mas eu estou utilizando, estou me obrigando a utilizar por conta que é a necessidade de todo mundo agora, e aí eu estou violando o meu desejo de não ter, entendeu? Violando o meu desejo de não ter, para poder me render à necessidade que está posta, sabe? Mas uma coisa que prova muito o que eu estou falando eu estou aqui fazendo uma live, que é a realidade de muita gente que é como eu, mas quase não tem, acho que não tem ninguém da minha base assistindo essa live nesse momento. Não tem nenhuma outra mulher preta do Rio, da Floresta, assistindo nesse momento. Se tiver, eu queria que se manifestasse aí, porque são vitoriosas por estarem assistindo. Mas e aí? Sabe, onde é que está o senso nisso? Uma tecnologia aonde a Mana está falando, mas ela não está falando para as delas, porque as delas não têm esse acesso, né? E não é um papo vitimista de que a gente não tem acesso porque a gente precisa de apoio, de recurso, não. A gente precisa de apoio para outros tipos de acesso. Para a gente, acesso é outra coisa, sabe? Para a gente, acesso é um programa de rádio de qualidade que divulga informações sobre a Covid-19, que chegue lá no travessão do outro lado do Rio. Para nós, um programa de rádio, a radiodifusão ainda é uma inovação tecnológica, né? É uma inovação tecnológica. Então, esses aspectos do acesso que tem que se refletir. E o que eu gostaria de chamar a atenção é só o quê? Que quando for falar de qualquer pauta, porque tem muita gente que está nos ouvindo que já fala de acesso de uma maneira muito primorosa, mas mesmo essa maneira primorosa tem que ser ainda mais aprofundada. Eu sei que é difícil aprofundar, porque é difícil falar de uma mulher trans se não for uma mulher trans. Por isso eu falo que dentro dos próximos anos, eu espero que seja o mais breve possível, eu pretendo escrever um livro sobre acessibilidade para mulheres negras trans do Rio e da Floresta, e preciso de ajuda, inclusive, para publicar isso, porque eu vou escrever, mas eu preciso de ajuda para publicar. E outra, e eu sei da dificuldade das pessoas de falar, porque é difícil falar da realidade de uma mulher trans da Floresta, que está lá no Rio, sem ser uma mulher trans da Floresta que está no Rio, sabe? É muito inimaginável a realidade fora dessa caixa, sabe? E é isso. E é isso. E nós temos uma potência muito grande aqui. Uma potência muito grande. Uma coisa que ajudaria muito seria as mulheres do Rio e da Floresta serem chamadas para protagonizar oficinas de formação sobre nossa realidade, protagonizar oficinas de direitos humanos sobre o transfeminismo negro da Transamazônica, oficina sobre o transfeminismo negro do Rio Xingu. Como é que a gente aprende com as mulheres rurais? Porque tem aquele contexto das mulheres trans que eu falei, que a gente sempre imagina aquela trans urbana que sai do interior para ir para a cidade. Mas tem trans que não saem. Tem trans que enxergam que vai ser tão ruim lá na selva de pedra quanto é aqui na nossa selva de folha. Entendeu? Então, muito... Para a gente é muito real que existem mulheres que não saem. Existem mulheres trans que a gente sabe que, infelizmente, por causa da estrutura racista, e patriarcal e machista que é colocada, 90% das mulheres trans começam a empreender com o seu próprio corpo na prostituição. Primeiro tipo de empreendedorismo é o da prostituição. E é um empreendedorismo, por quê? Porque para os olhos mais atentos, por detrás daquela prostituição tem o aluguel para pagar, tem a comida para pagar, sabe? Tem o transporte para pagar, tem o estudo para pagar. Então é empreendedorismo sim. Mulheres prostitutas empreendem na gênese da sua sobrevivência. É a gênese das mulheres prostitutas de sobrevivência e empreender. É um conceito que a gente tem que botar em prática, mesmo sem saber que ele existe. Depois é que a gente aprende o que é empreendedorismo, né? Que nem, e falando em empreendedorismo, eu falo muito, quero saudar a Andréa Brasil também, que é incrível, uma empreendedora maravilhosa, né? Que tem o Capacitrans, que é um projeto incrível, também apoiado pelo Itaú. Então, enxergar que existe essa realidade. E assim, existem mulheres trans que
quando não cai nesse 90%, enxergam que vai ser tão ruim fora daqui ou quanto aqui, e que conseguem enxergar o amor pelo seu corpo, do jeito que ele é, e conseguem transitar seu corpo da maneira que ele conseguem permanecer. Então isso faz com que nós tenhamos um monte de mulheres invisíveis. As mulheres extrativistas, mulheres trans pescadoras, mulheres trans que estão na agricultura familiar, levando comida para a cidade, entendeu? Pessoas se alimentam de alimentos que são produzidos por mulheres trans da agricultura familiar, mas a gente não imagina uma mulher trans na agricultura familiar. Se a gente disser, a gente está mentindo. A gente não imagina uma mulher trans vestida de apicultora indo lá tirar mel. A gente não acredita, a gente não enxerga. Então a gente tem que perceber o quanto somos cegos e começar a nos aprofundar. Precisamos. Olha, agora até tomo uma água, porque assim, no início, Dandara, a gente já se conhece, nós somos amigos, tal, a gente troca um carinho genuíno, coisas boas que o Fopir nos trouxe, nos brindou, foi conhecer uns aos outros em termos de ativismo, de lideranças nacionais antirracistas. Eu ali aprendendo com todo mundo, evidente. E você trouxe muito bem a questão da visibilidade, a questão da viabilidade de narrativas, de vidas, para muito além da nossa realidade, para muito além. E você disse selva de folhas, eu nunca tinha ouvido isso. E eu sempre aprendo a desaprender com vozes de destaque em diversidade e inclusão, porque isso me desafia e garanto que desafia todo mundo aqui. Imaginar, nessa selva de pedra, eu percebo vários nomes conhecidos e queridos aqui, mas com certeza, selva de folhas, acho que nunca ninguém pisou, e muito mais entender a veracidade, entender a potência das narrativas e das dores, dos sofrimentos e do não acesso a corpos políticos, trans, LGBTs da Amazônia, por exemplo. E aí, temos aqui algumas perguntas já enviadas. Eu queria aproveitar esse gancho que você fez sobre, por exemplo, lançar um livro, lançar uma narrativa, ter apoio e tal. Vamos lá desse palco, vamos lá desse palco. Tem aqui empresas te ouvindo e essa mensagem, porventura, vai chegar a outras empresas na minha rede corporativa que a gente vai divulgando. E aí o seguinte, o que você falaria, não apenas para colegas aqui de empresas que estão lhe ouvindo, mas também que poderão ter acesso à sua mensagem? Você, empresa, o que você falaria olhando para eles? Então, o meu diálogo com as empresas, ele veio pelo Itaú e Mais Diversidade, sabe? A consultoria do Mais Diversidade. Então, eu queria agradecer muito a consultoria do Mais Diversidade, ao Itaú, porque foi quem potencializou na minha vida o discurso do empreendedorismo, sabe? E foi o que realmente fez eu me consolidar enquanto uma mulher negra, transexual e empreendedora, sabe? Apostou muito nas nossas capacidades. E o que eu falo para as empresas é o quê? Primeiro que a gente não acha nada fantástico no mês do orgulho LGBT, as empresas explodirem em mídia, explodirem em comunicação ou em fazer coisas em relação à população LGBT. Nós queremos isso 365 dias do ano. A gente não quer isso só durante um mês, né? Porque a mesma coisa eu falo enquanto mulher preta. A gente chega de chamar a gente só no 20 de novembro para a gente falar de consciência negra em escola. Chega de chamar a gente para falar de preto só no 13 de maio. Guilherme? Tô aqui. 13 de maio. Entendeu? Chega. E do mesmo jeito, chega de chamar LGBT para falar de LGBT só no mês da consciência. Entendeu? Por favor. Isso é a mesma coisa. Para mim, isso soa como um alívio na consciência apenas para parecer que está fazendo alguma coisa. Sabe? Para parecer que está fazendo alguma coisa. E eu falo isso sem arrogância nenhuma, mas eu falo enquanto uma mulher trans que não tem impacto nenhum na minha vida, nenhuma comunicação, nada do que fazem só no mês da consciência. Ou fazemos alguma coisa concreta, sabe? Ou falamos alguma coisa concreta, ou aprofundamos o discurso e levamos o discurso para a prática, ou a gente está enxergando que a gente não quer mais vender, que a nossa imagem seja se apropriada,
sabe, por uma branquitude hétero, cis, normativa, para ser vendida aí como alívio de consciência para ninguém, sabe? Eu quero impacto de verdade na minha vida, sabe? Impacto de verdade. Então, a primeira coisa que as empresas têm que fazer é... A gente, como toda empresa tem um plano anual de desenvolvimento econômico, tem que ter um plano anual de desenvolvimento da diversidade dentro das empresas. Fazer um plano anual, como é que eu vou fazer isso em um ano? Porque não venham me dizer que em um mês a gente vai conseguir botar o debate da diversidade dentro da nossa empresa, que a gente não consegue. E por que a gente só faz isso durante o mês, se a gente está contando uma mentira, né? O certo é fazer o ano inteiro, porque o ano inteiro ainda não vai ser suficiente para botar esse debate. E a segunda coisa é entender o quê? Que não é só contratar uma mulher trans, uma mulher preta. Nós temos que entender o retrospecto, a construção dessas pessoas que eu estou colocando na empresa. E fazer o quê? Não colocar essa empresa dentro, não colocar essas pessoas, contratar uma mulher trans, contratar uma mulher negra para colocar naquela caixinha que está lá, pré-pronta, sabe? Nessa estrutura econômica colonial, entendeu? Porque isso é um desrespeito à construção daquela mulher preta, daquela mulher trans, que não é a mesma construção de uma pessoa que não é trans, de uma pessoa que não é negra. Porque eu falo principalmente da realidade das mulheres negras e das mulheres trans, que a maioria cresce com um histórico muito negativo relacionado ao dinheiro. É sempre associada ao roubo, é sempre associada ao dinheiro que não tem, é sempre associada ao dinheiro que falta para comprar comida. Então, a gente tem que entender que quando vai colocar essas pessoas numa grande empresa, eu tenho que entender como é a construção financeira dessa pessoa, como é a construção econômica dessa pessoa, quais são as fragilidades que eu preciso trabalhar enquanto empresa, porque eu preciso respeitar a construção dessa pessoa. Não adianta eu colocar uma mulher trans, uma mulher negra dentro de uma empresa, onde ela vai ter formação de diversidade dada só por uma mulher branca, hétero e cis. Por favor, né? Então, tem que ser com profundidade, porque para fazer essas coisas que eu estou falando, que são tão óbvias, né? Que são tão óbvias, tem que realmente se movimentar de verdade. Tem que se movimentar de verdade. Para fazer isso, uma campanha em um mês não vai, de jeito nenhum, conseguir abarcar essa pauta. Não vai. Não vai. Então, tem que tirar o discurso da superficialidade às empresas. Porque senão vai sempre parecer, em alguns casos, que o projeto de colocar a diversidade dentro da empresa não dá certo. Mas não dá certo porque a gente não pode perder de vista que todo esse sistema que nos cerca é uma herança colonial. É uma herança colonial, é uma herança capitalista, burguesa, escravocrata, machista. Então, a gente tem que entender que a gente está numa empresa que, se a gente não tiver reavaliado os seus pilares, ela ainda está construída, fortificada com suas fundações no colonialismo. Então, se isso não for compreendido antes de eu fazer um programa de integração, de contratar mulheres trans e preta, eu estou fadado a falhar. E, como sempre, essa estrutura vai colocar a culpa em quem? Na trans e na preta que não soube se encaixar na grande empresa, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. E não a grande empresa, a pequena empresa, não o setor privado. Na verdade, não estamos aqui demonizando o setor privado, mas sim tratando da urgência de uma inclusão plena, com dignidade, com respeito, com acolhimento, e parar de culpabilizar, por exemplo, corpos políticos. A gente fala aqui da capital de São Paulo. Imaginem vocês percebendo uma realidade de selva de folhas. Dandara fala em primeira pessoa. É ela, Dandara Hudson, falando. Não sou eu, não sou ninguém falando por ela. Para saber da realidade dela, tem que falar com ela, com um coletivo de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres transamazônicas. E é por isso, Dandara, que ele fez essa pergunta, no seguinte sentido: tem que ter o apoio de governo, de sociedade civil e de empresas, porque nós somos, todas essas esferas são feitas por pessoas que devem se sensibilizar e assumir uma luta anti-LGBT-fóbica, anti-machista, anti-sexista, numa forma ampla, antirracista. E não de uma noite, isso não é do dia
para a noite, a gente não dorme machista e acorda antimachista, a gente não dorme racista, atenção, brancos de plantão, e acordamos antirracistas. É tudo um processo de desconstrução de preconceitos. E aí, Dandara, se eu não estiver enganado, infelizmente a gente tem talvez uns 15, 20 minutinhos antes do Instagram nos derrubar. Tem algumas perguntas aqui, e inclusive, eu acho que já posso endereçar uma delas, e depois eu queria perguntar, já perguntando, aquele documento em PDF que você me mandou esses dias, das realizações do coletivo, das conquistas e narrativas, eu posso compartilhar? Pode, deve, por favor. Perfeito, a gente precisa tornar isso visível. Perfeito, por favor. Perfeito. Então, aqui, quem está nos ouvindo, nos vendo agora, tanto online quanto depois offline, mandem um direct, por gentileza, que aí eu lembro de mandar. É um documento dos últimos 3 ou 4 anos, com todas as realizações potentes, sinceras e genuínas de Dandara e do coletivo que ela representa. E não é um trabalho apenas Dandara, é um trabalho coletivo, encabeçado e visibilizado por Dandara Hudson. Então, aquilo, quando eu recebi, é uma tremenda potência. Me falem, que aí eu mando para vocês também. Dandara... Mande para todo mundo, por favor, gente. Sem dúvida. Tem foto lá do nosso rio, a gente nos barcos, a gente fazendo o trabalho todo. Boa. Pessoal, os comentários eu acabo perdendo quando sobe para o IGTV. Então, Paola, Glenda, Pedro, Cris, Sálvia, todo mundo que quero receber o documento, manda um direct para mim, que aí eu lembro. Dandara, já vou fazer 2 perguntas na sequência. Como é que você vê movimentos feministas que não validam as mulheres trans enquanto mulheres? Pergunta do Cadu, de uma grande empresa de saúde aqui de São Paulo. Eu, enquanto Dandara, a primeira coisa que eu digo é que não são movimentos feministas, né? Primeiro é isso. Primeiro tem que deixar isso bem empregado, que movimentos feministas que não reconhecem a sexualidade feminista das mulheres transexuais não são movimentos feministas. Estão fazendo qualquer outra coisa, tem que aprofundar na leitura, tem que ler um pouco mais, tem que sair um pouco mais da TV, da internet, dos livros, né? E tem que entender o que é feminismo, porque não está fazendo feminismo. Não está. E assim, porque uma coisa é a limitação que existe para a introdução da pauta feminista, transexual, transfeminista no próprio movimento feminista. Isso existe sim uma dificuldade, existe uma tensão de colocação. E essa tensão, ao meu ponto de vista, e falo enquanto liderança, ele é muito provocada porque as necessidades são outras. São outras. O movimento feminista não pode querer acreditar que vai ter mulheres trans no movimento delas e que a gente vai se encaixar nas mesmas necessidades, nas mesmas pautas, que a gente não vai. Não vai. É por isso que o que acontece a grande maioria das vezes é os movimentos das mulheres trans se independerem, né? Eles passam a independência porque eles não cabem nessa caixa. Só que aí quando eles passam para essa independência, porque geralmente o movimento transexual ele nasce ou dentro do movimento de mulheres, ou dentro do movimento negro, ou dentro de outro movimento. E depois tem sua independência. Em poucos casos, essa independência ela é um processo pacífico. Em poucos casos, sabe? Na grande maioria das vezes, foi uma partição que aconteceu, foi uma disputa que aconteceu, uma briga de pauta, uma disputa de narrativa mal entendida, mal comunicada, que fez a partição e fez o grupo ser independente. E aí, quando aquele grupo está independente, ele age como se o movimento lá de mulheres e o movimento de mulheres cis também age como se o movimento de mulheres trans não fizesse parte de uma luta maior comum, sabe? E é isso que tem que se entender. A única coisa que mulher trans tem em comum com mulher cis é que a gente nasceu no mesmo planeta. Só isso. Só isso. O restante, tudo tem que ser revisto, tem que ser visto, tem que ser ouvido. E nós, mulheres trans, é que temos que falar. Entendeu? Infelizmente, a nossa luta feminista não acontece sem as nossas companheiras cis, é quem nos fortalece, mas eu falo isso até para as próprias trans, que fazem parte de movimentos feministas. Nossas narrativas jamais serão potentes se não for narradas por nós, se não for dialogadas entre nós. E não por acaso, Dandara, numa das primeiras rodas de discussão raciais que eu participei nos últimos 2 anos no meu letramento, que estava a Sueli Carneiro, não por acaso eram 10 mulheres, 5 mulheres cis
e 5 mulheres trans, todas negras, numa sororidade que eu nunca encontrei em rodas de igualdade de gênero. E o tema daquele momento era: quais encruzilhadas comuns nos cercam? Mulheres cis, mulheres cis, mulheres trans, negras. E não por acaso, no próprio FOPIR, tínhamos uma representatividade, ainda não em demografia, mas tínhamos de vozes, a sua representatividade, a representatividade de Paola, e, salvo engano, acho que talvez de alguma outra colega trans, mas são rodas raciais que promovem feminismos interseccionais, correto? Sim. Perfeito. Exatamente. E aí, pegando um gancho, Paula, nessa questão do feminismo, deixa eu só... o tempo a gente está dentro do acordo. A Angélica Ferrares, a gente conhece, nossa querida, o que ela diz? Que se o feminismo ele dá conta das bandeiras e opressões de mulheres da floresta e dos rios, os seus territórios. O que você acha? Você pode repetir essa pergunta aqui? Claro, claro. A Angélica pergunta se, ainda nessa questão sobre o feminismo, se ele dá conta das bandeiras e opressões das mulheres da floresta e dos rios a partir dos seus territórios. Não, não dão, né? De uma maneira bem direta, não dão. E assim, é justamente isso que nós queremos visibilizar. É muito importante vocês que estão em outros lugares do país receberem a revista que conta a nossa história, que conta como nós nos construímos. E assim, e é uma coisa muito ímpar comparado com o restante dos métodos que já estão colocados, porque é a nossa realidade. É uma realidade, é um contexto diferente, sabe? Que tudo nos emprega de uma maneira diferente. Até a nossa velocidade da luta é influenciada pelo Estado. Por exemplo, nós fazemos ações de advocacy no legislativo, advocacy no judiciário, advocacy, sabe, no poder executivo para o alcance de demandas, políticas públicas afirmativas. Só que em outro tempo, de outra maneira, porque, por exemplo, eu vivo num estado onde praticamente não existe peticionamento eletrônico. Peticionamento eletrônico ainda é muito reduzido, sabe? A coisa ainda é no papel ali, no carimbo, sabe? A gente vive num estado que ainda não computa a população LGBT encarcerada. A gente não sabe quantos LGBTs encarcerados a gente tem, não tem dados. Então é um estado muito analógico e que às vezes exige uma luta com outras ferramentas. Aí é que eu digo, sabe quando certas ferramentas não cabem na nossa luta, não servem? Porque ainda não está na hora pra gente, não está maduro pra gente, sabe? Mas é por isso que eu falo, não adianta o movimento feminista nacional querer falar pelas mulheres do Rio e da Floresta. O que tem que fazer é o quê? Trazer as mulheres do Rio e da Floresta para esses espaços que já foram conquistados, para que elas venham falar da realidade delas, para que elas venham dizer como elas vivem, quais são as nossas necessidades. Porque qualquer espaço desse, para a gente, é muito significativo. Porque, por exemplo, nós só estamos aqui hoje porque lá no FOPIM, em Minas Gerais, foi aberto esse espaço primeiro, entendeu? Com toda a dificuldade do mundo, que só eu, Benilda, Valdeci sabemos, entendeu? Valdeci, quero mandar um beijão para Benilda do FOPI, Valdeci também, sabe? Olha aí que maravilha. Então, só a gente sabe como foi difícil para me levar daqui para lá. Uma passagem de Altamira, de onde eu estou agora, para Minas Gerais, é mais de R$12.000, sabe? São muitas dificuldades para nos levar. E aí, mas se nos levarem, só uma de nós, pelo menos, a gente consegue fazer o trabalho. Então, a gente precisa que quem tem a voz, quem tem os espaços, nos ofereçam esses espaços, nos permitam entrar nesses espaços, nos levem para eles, sabe? E entendam que coisas que parecem simples para vocês, para nós ainda não é. Um Instagram não é simples para a gente ainda, uma internet 4G não é simples para a gente ainda, uma live pelo telefone não é simples para a gente ainda, tá? Não é, não é. Então, a gente tem que pensar em realidades que não são as nossas ainda. É isso. Uau! Até aviso aos navegantes, tem um vídeo incrível de Dandara, um dos,
no YouTube, Angélica ou Paola, vocês poderiam digitar FOPIR, só para o pessoal subir nos comentários, FOPIR, FOPIR, onde Dandara, em 3 minutos, um depoimento autoral ali no FOPIR, fala sobre a questão da hetero-cis-normatividade e a luta antirracista necessária, tá? Então é fundamental a gente se instrumentalizar sobre estas narrativas, sobre essas realidades, para muito além de uma selva de pedra, né, Dandara? É isso sim, muito além de uma selva de pedra. Exato. Então, assim, a Angélica já subiu aqui FOPIR. Se tiverem dúvidas, mandem direct para mim, tá nas minhas redes e tal. Eu mando com muito prazer esse link. Dandara, a gente tem uns 5 minutinhos finais. É só fazer um rápido convite. Que pena, tá tão gostoso. Pois é, ó, eu tô achando o seguinte, ó, agora em julho, hoje é a última live, não do Diálogos, é a última live na temática diversidade sexual e de gênero. Julho eu retomo a segunda temporada de diversidade racial, que eu comecei em maio, muito antes do Brasil acordar antirracista, por uma comoção, por uma sensibilização que é devida pelos Estados Unidos, com George Floyd, mas muito antes disso, eu já trouxe aqui Benildo, já trouxe aqui outras vozes potentes sobre racismo estrutural, sobre diáspora, e em julho eu retomo diversidade racial. Você está intimada, se eu não fizer em julho, em agosto eu te recebo novamente para a gente continuar esse papo. Delícia! Vamos falar de muitas conquistas. Perfeito. E assim, e só fazendo um retrospecto, só um complemento no que você falou em relação às empresas também. É muito importante investir um caminho que a gente fala assim, não é só tacar pedra, não adianta. Realmente, procurem nos ouvir que nós temos muitas propostas de soluções. E uma das propostas que nós temos de solucionar isso é o quê? Quando o setor de RH contratar uma mulher trans, contratar uma mulher negra, tem que fazer o mapeamento das habilidades que essas mulheres têm, para potencializar essas habilidades. Porque, potencializando as habilidades corretas, essas mulheres vão fazer coisas incríveis, vão fazer a revolução na estrutura das empresas de vocês. Exatamente. Sabe? E eu falo isso porque, por exemplo, eu sou apoiada hoje do Fundo Baobá, pela primeira edição do Programa de Aceleração de Lideranças Feministas Negras Marielle Franco, né, que é financiado, que é um programa que financia, que aposta no investimento nas nossas habilidades individuais que vão gerar resultados no nosso trabalho coletivo. Então isso já está gerando uma potência muito, muito, muito grande para mais de 60 pretas nesse país. E, assim, é muito potente, é muito pouco tempo para tanta potência, para tantos argumentos. E aí, Dandara, a gente deve, pelas minhas contas, deve ter uns 3, 4 minutinhos antes que o Instagram nos derrube. Outra referência aqui que subiu é Marta Gil. Marta Gil, ela trabalha muito com inclusão de pessoas com deficiência e já deu assunto para uma outra pauta. Pessoas trans negras que sabemos que são ainda mais invisibilizadas, vamos tentar conectá-las e trazer para esse espaço de discussão. Dandara, eu pediria, tem mais uma ou duas perguntas que eu tomei nota aqui, eu mando para o seu contato, e aí a gente dialoga à medida do possível. Na próxima quarta-feira, recebo aqui Georgette Lemos, uma mulher negra já com muita experiência, 40 anos de carreira, dialogando com inclusão de diversidades raciais, provocando então o seguinte: sustentabilidade só pela diversidade racial. Estão todos aqui convidadas. Quarta-feira, dia 1 de julho, às 7h30 da noite. Dandara, temos mais 1 minutinho, 2 no máximo. Traga suas reflexões finais, que aí eu arrebato com uma citação de Benilda Regina Brito. Então, eu só gostaria de agradecer ao espaço. É muito potente, é para isso que esses espaços servem, para que a gente fale, né, como tem que falar. E eu espero que tenha reverberado, que as pessoas ouçam e que possam multiplicar esses espaços. Foi incrível, para a gente é muito significativo e, acreditem, isso está fortalecendo a luta das mulheres pretas transexuais do Rio e da Floresta. Eu fico muitíssimo grato por ter te encontrado em 2018, por ter lhe conhecido em 2019 e pela honra hoje de chamar como amiga e aqui um amigo. A gente reverbera as vozes dos outros.
O Instagram agora vai derrubar em 1 minuto e 30, mas ele vai nos ouvir. E o seguinte, o que nós discutimos aqui, Dandara, todas e todos, é transversal, é interseccional. E aqui eu trago uma citação de Benilda Brito, no livro organizado por ela e por Valdecir Nascimento, Negras e Inconfidências. Podem pedir as indicações que eu mando para vocês. Benilda Brito e Valdecir Nascimento, Negras e Inconfidências. A citação aqui é de Benilda Brito. A maior armadilha do racismo, e aqui eu faço parênteses, troque racismo por LGBTfobia, por machismo, por qualquer outra crença limitante. A maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade. E a maior estratégia de combate ao racismo é a afirmação de nossa identidade. Por isso, a luta contra o racismo é uma luta de todos que acreditam ser possível escrever uma nova história. Dandara, sem palavras para te agradecer pela honra de recebê-la nesse espaço que é seu, que a gente vai voltar a conversar. Incrível. Que a gente vai voltar a conversar, seja em julho ou no comecinho de agosto. Gratidão eterna. Foi incrível. Gui, passa meu e-mail para quem precisar, tá bom? Perfeito, eu vou lhe passar perfeito. e você passa para os seus contatos o e-mail, quem quiser nos contactar. Perfeito. Porque as pessoas, se mandar um e-mail, funciona muito bem para mim, gente. Manda um e-mail que funciona maravilhoso, a gente se comunica muito bem. Perfeito. E-mail direto da região transamazônica do Xingu, quebrando. E agora tá encerrando aqui. Gratidão. Um beijo a todos. Valeu. Incrível. Paola, um cheiro, meu amor. Tchau, tchau.